No começo da próxima semana, o Bolsonaro vai fazer uma viagem à Rússia. E eu vou te falar, o Bolsonaro ele vai tremendo assim, ó, do começo ao fim lá no avião. Acho que o Bolsonaro vai ficar uns 3 dias sem dormir. O Bolsonaro ele foi convocado a ir à Rússia pelo presidente Vladimir Putin. Veja bem, ele não foi convidado, ele foi convocado. Claro que oficialmente dizem que ele foi convidado, mas o Putin não convida, ele convoca. O Putin conseguiu o apoio da China numa tensão que está ocorrendo na Ucrânia entre a Rússia e a OTAN. A OTAN é o Tratado dos Países do Atlântico Norte, que é liderado pelos Estados Unidos, e eles estão cada vez mais próximos da Rússia com armas nucleares, com tropas, tudo mais, e com bases norte-americanas. A Rússia não quer isso porque entende que isso é uma grande ameaça à soberania russa. A OTAN quer anexar a Ucrânia à OTAN e aí ter bases militares norte-americanas lá, e de uma base militar norte-americana na Ucrânia para a capital da Rússia, uma ogiva nuclear pode chegar em menos de 1 hora. Então, o Kremlin, ou seja, o pessoal lá em Moscou, na Rússia, fala, peraí, não, vocês não vão ficar colocando base americana aqui em todo em volta do território russo, não vão. E aí começou uma tensão cada vez maior e os Estados Unidos estão elevando essa tensão. Enquanto os Estados Unidos elevam a tensão, o Vladimir Putin começou a agir estrategicamente. Ele conseguiu o apoio da China, ele conseguiu o apoio de outros países, e aí ele convocou o Bolsonaro para que o Bolsonaro anuncie apoio à Rússia. O Bolsonaro é covarde, eu duvido que ele vá anunciar assim, estou aqui do lado da Rússia, mas a conversa entre Bolsonaro e Putin não será nada amigável, não. O Putin convocou o Bolsonaro e a conversa vai ser assim, ó. O Putin manda e o Bolsonaro obedece. E ai dele se não obedecer. Eu vou explicar que tudo isso, porque isso respinga no Bolsonaro e ele tá com muito medo dessa viagem. Ele tá bem apreensivo e tal, e vou explicar também por que tá todo esse clima, essa tensão na Ucrânia e qual é o papel do Brasil nisso. Mas antes, um segundinho, ó, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, olha, é 1 segundo, é grátis, e aí você apoia a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Só de se inscrever, que é grátis, você já está apoiando, porque o YouTube começa a mostrar o vídeo para mais gente, é como se você estivesse divulgando o vídeo ao se inscrever. Quando você se inscreve, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais umas 2 ou 3 mil pessoas que não são inscritas no canal. Ó que coisa maravilhosa, como se você estivesse compartilhando com muita gente. Então, 1 segundinho, inscreva-se. Agora vamos falar da tensão e tudo mais, estão ameaçando guerra, a grande mídia que é sempre subserviente aos Estados Unidos. Vamos lembrar, o capital, o dinheiro, quem assina o cheque? Quem assina o cheque das ordens. Os Estados Unidos, as grandes empresas norte-americanas são quem financiam mídia do mundo inteiro. Então a mídia tradicional no mundo inteiro pinta a Rússia como se eles fossem uns demônios e tudo mais, e os Estados Unidos como se fossem os salvadores da humanidade. Mas o que está acontecendo é o seguinte, o contexto lá, mais ou menos resumido. Os Estados Unidos, eles comandam a OTAN. Quando fala, todos são iguais na OTAN. Não, os Estados Unidos comandam. E aí, eles começaram a implantar bases norte-americanas em vários países perto da Rússia. A Rússia não tem bases rússias em países, no México, no Canadá, em Cuba, não tem. Já os Estados Unidos têm base norte-americana na Polônia, que também faz fronteira com a Rússia, um pedacinho da Rússia, tem base americana em toda a Europa, em todo o mapa europeu, quando você vai ver, tem muitas bases militares norte-americanas em volta da Rússia. A OTAN começou a querer anexar a Ucrânia. E aí eles começaram a falar, vai ter base norte-americana aqui. Aí o Putin falou, não, isso não. Aí ele falou, não vai poder ter base militar aqui, porque se coloca uma bomba atômica numa base militar americana na Ucrânia, essa bomba atômica chega em Moscou em menos de 1 hora. Não tem como evitar. Então a Rússia falou, não, isso é uma ameaça muito grande à nossa soberania. E a Rússia começou a colocar soldados na fronteira com a Ucrânia. Aí a grande mídia começa a falar, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. Duvido que tenha guerra. Mas isso são os norte-americanos, eles estão cegos, eles querem porque querem a guerra. Eles estão tentando plantar uma guerra ali na Ucrânia, custe o que custar. Enquanto eles estão tentando, parece um troglodita que sai batendo em tudo. Esses são os Estados Unidos na geopolítica mundial. A Rússia começou a agir com o cérebro. O Putin chegou na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que foi na semana passada. O Putin se reuniu com o Xi. O Xi é o presidente da China. E aí, pela primeira vez, a China tomou partido numa guerra fria. A China falou, estamos do lado da Rússia. Pronto, isso era o que o Putin precisava, porque a China estando do lado da Rússia, ele tem respaldo para fazer aliança com outros países. Logo, o Putin chamou o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes foi lá, falou com o Putin e tudo mais, conversaram, e aí
sem saber que estava sendo gravado, vazou. Esse vazou é o seguinte, os russos publicaram o vídeo. O presidente da Argentina falando assim, olha, realmente a gente tem que depender menos dos Estados Unidos, a gente tem que fazer mais aliança aqui entre nós. Pronto, era tudo que o Putin precisava. Ó, a Argentina está do meu lado, o presidente não sabia que estava sendo gravado e falou aí que não vai mais depender dos Estados Unidos. O presidente da Argentina voltou para a Argentina felicíssimo. Por quê? Porque a China, logo depois dele apoiar a Rússia, a China anunciou que a Argentina entrará na Rota da Seda. Tem uma Rota da Seda que movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. E a China vai investir 23 bilhões de dólares na Argentina. Pronto, ele fica do lado da Rússia e da China e ele ganha 23 bilhões de dólares em investimentos em infraestrutura, em portos, em aeroportos, em estradas, em tudo que você imaginar na Argentina. Ó que negócio bom para a Argentina. Aí o Putin conseguiu o apoio da China, conseguiu o apoio da Argentina, mas ele não é bobo. Ele foi e se encontrou com o Macron, tô falando até com sotaque francês, Macron, que é o presidente da França. E aí, ele se encontrou lá com o presidente da França. O presidente da França, obviamente, não vai tomar um partido, mas ele falou que escutou os dois lados e que está trabalhando para que não tenha guerra. O que Putin falou para o presidente da França, muito provavelmente, foi o seguinte, olha, meu amigo Macron, o que está acontecendo é o seguinte, os Estados Unidos estão forçando uma guerra. Para quem não sabe, os Estados Unidos já quebraram uns 10 tratados internacionais que eles assinaram nos últimos anos, só nesse último mês. Já quebraram uns 10 tratados internacionais enviando tropa, enviando arma para a Ucrânia e ameaçando lá a Rússia. Aí o Putin falou, eu não quero guerra, os Estados Unidos querem. Se tiver guerra tem um problema, o Macron. É uma guerra na Europa. Para essa guerra na Europa que começa na Ucrânia descambar ali para o outro lado, você está vendo como descambar daqui da Ucrânia para o outro lado, chegar em Polônia, Alemanha, França, é assim, ó. Você quer uma guerra no seu continente? Não vai ser bom. Outra coisa, se tiver guerra, não vai ter fornecimento de gás, não vai ter fornecimento de um monte de coisa que vocês precisam que vem da Rússia. 49% hoje do gás que é consumido na Europa, vamos lembrar, o gás não apenas aquece as casas no inverno e liga os fogões dos europeus, não. O gás também movimenta a indústria europeia. 49% do gás que que é consumido na Europa vem da Rússia. Agora imagina você perder metade do gás assim, ó, num passe de mágica. E aí o Putin falou, vocês vão apoiar os Estados Unidos ou vão tentar aqui não ter guerra? Então o Macron, ele falou que vai fazer de tudo para que não tenha guerra, mas ele já se posicionou mais do lado do Putin do que do lado dos Estados Unidos. Aí o Putin, nesse meio tempo, convocou o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, o Putin não gosta do Bolsonaro, viu? Com o Bolsonaro, ele não pergunta, ele não convida, ele convoca. Ele fala, vem cá, Bolsonaro, vem cá. Ai de você se você não vir que eu ligo pro presidente da China agora. O Bolsonaro vai para a Rússia dia 14. Inclusive, eu comecei a pensar, será que o Bolsonaro vai tentar barganhar alguma coisa para eleições? A Rússia é muito conhecida por influenciar em eleições no mundo inteiro, com fake news, tudo mais. Talvez o Bolsonaro tente barganhar alguma coisa assim. Ele até falou essa semana que nos próximos dias vai acontecer alguma coisa que vai nos salvar. Talvez seja o encontro dele com Putin, alguma coisa ele esteja planejando. Porém, o Bolsonaro não está em poder de barganha, não. O Brasil depende da China em absolutamente tudo hoje na economia. E nós temos um economista burro chamado Paulo Guedes no Ministério da Economia e um desgoverno praticamente sem cabeça, sem cérebro, que é o governo Bolsonaro. Se o presidente do Brasil fosse o Lula, eu diria, ele vai ter uma conversa com o Putin de igual para igual, como ele tem com qualquer outro. Mas não é. Quando o Bolsonaro confirmou que ia para a Rússia, como se ele tivesse escolha, o chefe de Estado dos Estados Unidos, que é o Blinken, que é chefe do secretário de Estado do Joe Biden, o Blinken falou para o ministro das Relações Exteriores do Brasil, não vá, Bolsonaro não pode ir para a Rússia, como se os Estados Unidos mandassem no Brasil. Aí, o ministro do Bolsonaro falou, não, ele vai sim, a gente tem que ir. Claro que tem que ir, tá ferrado se ele não for. O Bolsonaro vai tremendo do começo ao fim do voo. Aí, olha só, o Bolsonaro vai lá, o que o Putin vai fazer? Vai falar, Bolsonaro, você tem duas opções aqui, não vai ser uma conversa nada amigável não pense que o Putin vai chegar lá e vai falar, Bolsonaro, meu grande amigo, não pode até tirar uma foto e tudo, a conversa é o seguinte, e eu vou te falar que eu morei na Polônia, conheci muitos russos e tudo mais. Os russos, os poloneses, esse pessoal do leste europeu, eles são bem diretos no que eles falam. Aqui no Brasil, quando você vai falar alguma coisa pra alguém, você tem que falar tudo com um jeitinho, que as pessoas se ofendem com tudo. Lá não, lá eles são bem... Aqui no Brasil a gente diria que eles são grosseiros. Inclusive a minha esposa, muita gente fala, nossa, ela é direta, né?
Porque o pessoal de lá. Na Rússia são mais diretos ainda do que na Polônia. E o Putin, ele é considerado um cara de personalidade forte lá na Rússia, onde eles já são muito diretos. Agora imagina como que é o Putin. Ele vai chegar no Bolsonaro e falar, ó, Bolsonaro, você tem duas opções eu vou te dar, Bolsonaro. A primeira é você tomar partido aqui do meu lado e começa a tomar as atitudes que eu mandar pra me apoiar nessa aí. A segunda é que a China vai começar a cortar tudo de você. Aí você vê aí o que vai acontecer com o seu país quando a China começar a boicotar você. A China já investiu tanto na Argentina e se você me apoiar, você ganha algum presentinho. Que vem da China, não vem da Rússia. É isso que será dito ao Bolsonaro. Ele não vai ter escolha, viu? Então qualquer que seja a decisão que o Bolsonaro diga que tomou a partir do dia 14, que é o dia que ele vai chegar na Rússia, saiba, essa decisão foi tomada pelo Putin e o Bolsonaro simplesmente falou sim. O Bolsonaro também não é um cara político, ele não é uma pessoa inteligente que argumenta. Uma pessoa inteligente, eu quero dizer o seguinte, alguém está falando alguma coisa para você, você não concorda, você pensa no argumento, tem uma ideia, tudo mais. O Lula, por exemplo, é assim. Ele vai, o Lula consegue tirar leite de pedra. O Lula, em 2010, ele fez um acordo do Irã com os Estados Unidos, que era um negócio inimaginável o Lula conseguiu fazer. O negócio era tão inimaginável que os Estados Unidos mandaram o Lula para costurar o acordo lá em 2010, falando que era impossível. O Lula foi lá e fez em 2 dias. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é burro. O Bolsonaro é uma pessoa burra. Quem acompanha com o Plantão Brasil, eu já mostrei vídeos do Bolsonaro na cúpula da ONU, na cúpula do G20, e aí você vê o Bolsonaro falando com os outros e dá uma vergonha assim, um negócio dá vontade de se esconder assim atrás da almofada, dá vontade de falar assim, nossa, Bolsonaro, que vergonha que o cara passa. Porque o Bolsonaro é uma pessoa burra. E aí, o que acontece? O Putin vai exigir do Bolsonaro, ele vai fazer o que quiser e o Bolsonaro será enquadrado. Se ele não fizer o que o Putin quer, eu acho que o Bolsonaro não dura 2 dias na presidência. Eu acho que vai comer camarão e vai morrer. Porque o Putin não vai aceitar isso. Os Estados Unidos estão tentando agora começar a enviar armamentos para a Ucrânia. Quase todo dia tem notícia de aviões norte-americanos pousando na Polônia também com armamento. Mandaram 3 mil soldados para a Europa e eles estão tentando de tudo para criar uma guerra lá. A Rússia, se a Rússia realmente decidir invadir a Ucrânia, eu vou te falar uma coisa. A Rússia tem apoio dos ucranianos daquela área ali. Naquele local da Ucrânia, já fui para a Ucrânia algumas vezes, ali eles se consideram russos. 90% da população de Donetsk é uma parte da Ucrânia que é perto da Rússia. 90% da população de Donetsk se considera russa. Eles não querem ser ucranianos. Inclusive, tem um amigo meu que foi para Odessa é uma cidade também ali perto nessa área. E ele mandou uma foto para mim, estava em bom ucraniano, mas a gente conheceu um monte de gente que falava ucraniano. E aí eu perguntei, o que está escrito aqui? Pichado num muro, no centro da cidade, onde todo mundo passa, estava assim, saiam daqui ucranianos, saiam do meu país, na Ucrânia. Eu falo, como assim saiam do meu país? Porque eles se consideram russos. 90% da população, só para que você tenha ideia de como são as coisas lá. Então, se a Rússia decidir invadir, tem apoio amplo e restrito da população para que aquela parte seja anexada à Rússia. Mas o Putin tem uma carta na manga, que ele não é bobo. Quem é bom de política tem sempre uma carta na manga. A carta na manga do Putin é reconhecer o estado de Donetsk como um país, como um novo país, para eles se separarem da Ucrânia. Isso é a carta na manga do Putin, caso toda a sua estratégia dê errado. Mas eu vou falar, por tudo que eu leio sobre o assunto, o Putin está dando de 10-0 nos norte-americanos. Os norte-americanos parecem barata tonta depois que você joga o spray. Então assim, tentando de tudo e tudo mais, e gritando, esperneando, e o Putin só fazendo as jogadas dele. E agora o Putin também está recebendo o presidente da Nicarágua e assinou um acordo militar para enviar armas para a Nicarágua. Sabe por quê? Porque da Nicarágua para a Flórida ou para a Califórnia, também uma ogiva nuclear, uma bomba nuclear, chega também em menos de 1 hora. Então o que os Estados Unidos querem fazer com a Rússia vai fazer com os Estados Unidos. Vocês querem colocar arma em volta de mim? Também vou colocar. Aqui na América Central vai ter uma e já falaram, se continuar a gente vai mandar um monte de arma para Cuba. Aí vamos ver, Cuba fica a menos de 200 quilômetros de Miami, da Flórida. Então é muito rápido de Cuba uma bomba para chegar nos Estados Unidos, inclusive para chegar em Washington, que fica mais para cima ali, mais ao norte. Então tudo isso está acontecendo e o Brasil, se tivéssemos um presidente de verdade, o Brasil seria central nessa disputa, porque o Lula sempre que tinha alguma coisa na geopolítica mundial, ele era peça central nisso.
Não temos. Então hoje o Brasil é um peão, só que é um peão muito forte, é um peão que é o país com a quinta maior população do mundo, com uma economia muito grande, apesar de estar em crise, uma economia muito grande e que tem algum poder. É um peão forte que será usado pela Rússia aí nesse jogo de xadrez 3D que joga o Putin. A ver os próximos passos, mas eu falo, essa próxima semana espere aí anúncios do Bolsonaro, que serão anúncios que ele será obrigado a fazer pelo presidente da Rússia, né? Não é que ele vai fazer o que ele quer, não, é porque o Putin vai mandar e o Bolsonaro fala, ó, quem dá as ordens é o Putin. Aí eu ia mostrar o carro de som, mas meu celular travou, então não dá para mostrar o carro de som aqui. No próximo vídeo eu mostro os carros de som. Quem quiser nos apoiar, aí embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. E na descrição tem os meus outros 2 canais. Inscreva-se lá também. Falou!